Fala, torcedor alviverde, tô falando baixinho, ó. Ó, a fera aqui de novo. É. Apolão, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Torcedor palmeirense, torcedor de outros clubes que vem aí no canal para prestigiar o nosso Verdão. Mais uma vitória, passamos à frente do São Bernardo de novo. Melhor campanha, né? 24 pontos, uma vitória dificílima, duríssima, né? Contra o time do Bragantino, e vinham perdendo para todo mundo achou que esse jogo contra o Palmeiras iria ser fácil contra o Bragantino, porque o Bragantino perdeu do Água Santa, mas o Noriega acho que falou uma coisa muito interessante na transmissão, que o Bragantino contra times grandes, né, considerados grandes, se transforma, né, ele joga a Série A. Contra os times menores, acho que não vem com 100% de concentração, e às vezes, igual perdeu o Água Santa, que também faz um grande campeonato paulista, seja a verdade seja dita. O Bragantino ganhou de virada do São Paulo, um jogo que o Galo fez aquele gol lá por cima, né, que pra mim nem gol foi aquilo lá, né, e o Bragantino virou. Virou com um gol do Praxedes, que não jogou hoje, que é uma baixa enorme pro time do Bragantino, e com o Thiago Borbas, que é o jogador até que entrou no segundo tempo, que já fez, acho que se eu não me engano, 18 gols em 30 jogos lá no Campeonato Uruguaio. Bom, vamos falar um pouco do jogo, né? Gostei do Palmeiras no primeiro tempo, Palmeiras com o apoio da nossa torcida, né? Que não imaginava que seria um jogo tão... Assim, eu vou falar por mim, eu acho que seria um jogo duro contra o Bragantino. Tanto que eu coloquei no meu placar lá com meus amigos que eu aposto, coloquei 2-1 pro Palmeiras. E realmente, se você for ver as estatísticas, 28 chutes do Bragantino contra 8 do Palmeiras, né? Mas a eficiência venceu a insistência, né? Então o Palmeiras venceu, um jogo começou bem pro Palmeiras ali, mas o Bragantino, uma marcação alta, o técnico do Bragantino, que é o Pedro Caixinha, se eu não me engano, um português também, ele usou muito bem a juventude, né? O vigor físico do Bragantino, que é um time de jovens, é um time muito novo. Então o Pedro Caixinha usou isso, que é aquela marcação alta em cima do Palmeiras, dando alguns perigos. Só que aí o Palmeiras chegou numa jogada, um jogo muito pegado, muitas faltas, e num cruzamento perfeito do Rafael Veiga, o rústico, né? O Rony é o cara, ele subiu ali no meio dos dois zagueiros, fez 1-0, o Cleito saiu mal também, e o Rony aproveitou, né, jogando ali de centroavante, ficou muito bem. Hoje o Endrick com o Rony, eles ficaram se movimentando muito, trocando muito de posição, achei interessante, acho que vai ser uma tendência para o Abel Ferreira ao longo dos próximos jogos do Palmeiras. Né, o Bragantino depois chegou bem, né, o Bragantino teve oportunidades, aí acabou o primeiro tempo 1-0 pro Verdão. No segundo tempo, todo do Bragantino, né, gente? Vamos ser sinceros, o Palmeiras não deu uma espichada para contra-ataque. Depois entrou o Giovani no jogo, aí teve um lance do Everton, que maravilhoso, né? Esse jogador, Bruninho, do Bragantino, marca esse nome. Esse moleque tem futuro. Ele joga demais. Ele deixou, né, o Eric Ramírez, se eu não me engano, na cara do Everton. E o Everton, um monstro sagrado, fez uma defesa que salvou o Palmeiras, né? O Bragantino tocou a bola, ameaçou, toda hora indo pra frente, chutou. Tanto que deu 26 chutes, se eu não me engano, 22 no gol do Palmeiras. O Thiago Borbas tentou uma de cabeça. E o Palmeiras chegou pouco, né? O Giovani, bem marcado pelo Juninho Capixaba, entrou também bem. Mas aí o Palmeiras sabe, é um time que sabe sofrer, né, galera? É um time que sabe sofrer, é um time que joga ali, que não passa muito. No final do jogo eu fiquei pé da vida com o Gustavo Gomes, que ele deu um toquinho, o Arthur sozinho, cara a cara, o Everton cresceu, já tava 2-0. Foi o lance do gol, né? O Rony, que fez o gol e deu assistência, parou ali na frente do Aderlan, que bateu muito o jogo inteiro. O Aderlan, o Rony tocou e o Breno Lopes fez aquela pintura, né? Cortou pro lado, chutou pro gol. O Breno Lopes, galera, que nos últimos 4, 5, 6 jogos vem entrado muito bem, né? Eu tenho elogiado bem o Breno Lopes aqui, tá entrando bem, encorpando. Vai que dá certo, né? Vai que o Breno Lopes é um Gustavo Scarpa da vida. Não de posição, vou explicar.
O Gustavo Scarpa, ele ficou 5 anos no Palmeiras e jogou bem um ano só, que foi agora 2022. Né? O Breno Lopes está há 3 anos no Palmeiras, se não me engano, 3, né? 2020 que ele chegou, 21, 22, 23. Está 3 anos no Palmeiras. Quem sabe se não é o ano do Breno Lopes, né? Se o Abel, o Breno Lopes teve proposta do Fortaleza, teve proposta forte do Fortaleza para contratá-lo e o Abel não quis soltar, segurou. Talvez o Abel enxerga um potencial que a gente não enxerga no Abel Ferreira, no Breno Lopes. O Abel Ferreira, a gente tem que confiar, né, gente? E aí, foi isso, foi o resumo do jogo. Palmeiras 2-0, um jogo duríssimo, um jogo difícil, um jogo de Série A. E dá uma, né, dá um ânimo pro Palmeiras continuar tentando manter esse primeiro lugar, porque aí até o final a gente joga no Allianz, né? Se a gente for passando, chegando até a final, o segundo jogo da final, se provavelmente a gente chegar, provavelmente não, se a gente chegar, né? Quero dizer que se o Palmeiras for continuar ganhando, passando as fases e consequentemente conseguir chegar na final, disputa o segundo jogo em casa, então esse primeiro lugar é muito, muito importante. Lembrando que acabando aqui, as fases de quartas de finais semi também contam como pontuação, né? Então é muito importante. Vamos lá de notas pra galera aqui, né? Vou começar com o Everton, monstro. Quando o jogo tava muito difícil, tava 1-0, o Bragantino ali martelando. O Everton foi muito importante mais uma vez, igual no jogo do Corinthians. Fez uma defesa cara a cara, não sei se era o Sorriso, o Eric Ramírez que chutou. Então, muito importante na cabeçada do Thiago Borbas também, numa falta do Arthur. No último lance que ele cresceu, né? Ele fez aquele goleiro de futsal, cresceu pra cima do Arthur. Nota 9,9 pro Everton. O Marcos Rocha bem hoje, só que achei que deu muito espaço lá direito. Né? O Rony toda hora tinha que correr pra lá, porque o Marcos Rocha subiu muito e deixou muito espaço hoje. Então, nota 5 pro Marcos Rocha. O Mike entrou bem, como sempre. O Mike, esse é outro, né? Que a gente criticava. Mas o Mike hoje é um jogador super importante. Ele é o 12º jogador do Palmeiras. Tanto faz se ele entra na lateral direita ou se ele entra como ponta direita. Ele ajuda demais. Hoje não foi diferente. A nota 7 pro Mike. O Gustavo Gomes bem, mas por causa desse pezinho mole paraguaio, pô, Gustavo, não pode, né, o Beisola, como diz meu amigo Gão, Capitã, não pode, tem que chegar rasgando. O Murilo chegou rasgando em todas, né? Então por causa desse pezinho mole vai ganhar um 7, tá, Gustavo Gomes? O Murilo 8, jogou bem, né, marcou muito bem, fez a sua parte, tirou muita bola. Piquerez também bem hoje, né, foi pra cima, marcou bem, deu um pouquinho menos de espaço com o Marcos Rocha, então nota 7 pro Piquerez. O Zé Rafael, nosso trem, jogou bem hoje, não comprometeu. Cara, eu não sei que milagre que aconteceu hoje. O Zé Rafael não perdeu uma bola na saída de bola, né? Não, daqui a pouco, agora são exatamente, agora é umas 11h30, 11h40. Meia-noite começa a chover, tá, galera? E aí o Gabriel Menino, que pra mim é o melhor do jogo. O Gabriel Menino, ele desarmou, ele armou, ele atacou, ele chutou pro gol, ele driblou, ele fez fintas lindas, ele tirou uma bola num cruzamento do, se eu não me engano, do Juninho Capixaba, ou era não, era do próprio, do Bruninho, e ele comemorou, vibrou com a torcida, a garra que a gente quer, a vontade que a gente pede dos jogadores do Palmeiras, que esse elenco não falta isso, né? Então, o Gabriel Menino jogou muito bem, pra mim o melhor em campo, vai ganhar nota 10 pro Gabriel Menino. O Jailson hoje entrou bem também, né? Fez o café com leite ali, o arroz com feijão, nota 5 pro Jailson. Rafael Veiga bem participativo, marcou, deu assistência pro primeiro gol, tá se tornando esse cara das bolas paradas do Palmeiras, então nota 8 pro Rafael Veiga. O Bruno Tabata entrou, jogou até que razoavelmente bem, nota 6. Ao Dudu hoje muito marcado, né? O Aderlan toda hora no calcanhar não deixou o Dudu marcar, mas mesmo assim ele que faz aquelas jogadas pela direita no X1, quando o Dudu pega é difícil pros caras. E nota 6 pro Dudu hoje. O Breno Lopes entrou muito bem, fez um baita golaço, um gol de Breno Acréscimo Lopes, o pai do Santos, cortou, bateu de canhota, o golaço do Breno Lopes, nota 9 pro Breno Lopes, hoje entrou muito bem. O Rony, é o seguinte, gente, o Rony deu assistência pro segundo gol e fez o primeiro gol. Normal era dar 9,9 pro Rony, né? E o Rony é o Rony, né? Corre, ele representa esse escudo, ele representa o Palmeiras.
demais. Só que eu não gosto de jogadores violentos. O Rony não é violento, longe disso. Só que hoje o Rony deu um chute no Natan, aquele zagueiro revelado pelo Flamengo, desnecessário. Talvez ficou nervoso porque o Natan deu um tapa nele, mas não justifica a agressão. Eu expulsaria o árbitro da partida, né? Esqueci o nome acho que é Danilo, alguma coisa assim. Ele é muito ruim, ele é muito fraco. É um dos piores árbitros que eu vi na história do futebol brasileiro. Ele é horroroso, ele é péssimo, fraco, ele errou pros dois lados. Esse lance eu teria expulsado o Rony. Foi pra expulsão. O VAR não chama pra dar amarelo. O VAR chama pra expulsar. E foi lance pra expulsão, todo mundo viu. Aí o Caio Ribeiro, né, falou na transmissão, que eu adoro o Caio Ribeiro, o Serginho também, falando que, não foi, né? O Caio Ribeiro usou até um termo que eu gostei, que é, ele teve mais sorte do que juízo, realmente. Pegou de raspão, mas olha, a intenção vale muito, que é pelo menos o que eu acho. Então o Rony, na minha opinião, era para ser expulso, mas fez o gol, nos ajudou bastante, deu assistência pro segundo gol, ia dar um 9.9, mas por essa ação antidesportiva do Rony, que poderia machucar o peito do Natan, vou dar uma nota 8 para ele, beleza? O Endrick hoje, coitado, ele saiu desolado, é um garoto, calma rapaz, é o que a gente fala, o Endrick tem que ter calma, ele tem que se cobrar, ele sabe que para ele chegar de titular no Palmeiras, jogando um time profissional do Palmeiras, ele vai ter que se cobrar, ele vai ser cobrado, eu acho isso muito legal, mas ele não pode ficar tão pilhado assim, ele deu uma entrada horrorosa, não era para expulsão, mas ganhou o amarelo certo, tá muito ansioso, muito afobado, então ele tem que deixar, igual na base, ele tem que jogar, deixar fluir, deixar as coisas acontecer naturalmente, que uma hora vai sair, ele tem talento para isso e vai dar certo. Mas hoje a partida do Endrick não foi boa, nota 5 pro Endrick. O Giovani entrou bem, né, como sempre, já tá pedindo passagem, ó, há muito tempo, fez uma jogada, é diferenciado, é muito bom no X1 é bem difícil. O Juninho Capixaba teve trabalho, apesar que o Juninho Capixaba ganhou algumas bolas dele, mas é muito difícil, muito complicado marcar o nosso menino Giovani. Então nota 7 pro Giovani. E pro Abel Ferreira hoje, eu gostei, não teve mais a temor. Ele entrou com o Endrick, né, de centroavante, que eu já falei aqui, que eu acho, na verdade o que eu acho é que o Endrick tem que ir um pouquinho pro banco, né, e deixar o Giovani, que tá pedindo passagem, entrar como titular, e o Rony lá de centroavante. Mas se ele quiser continuar nesse esquema de deixar o Endrick e o Rony, ele tem que puxar o Rony para a direita. Hoje ele resolveu um pouco, ele ficou revezando, uma hora era o Endrick, outra hora era o Rony, até confunde um pouco a zaga, acho interessante. Então foi bem o Abel Ferreira hoje, nas substituições foi muito bem também, nota 9 pro nosso patrão. Beleza, galera? Agora a gente joga domingo contra a Ferroviária às 6h30, né? Eu vou tá numa festa, mas espero chegar para assistir o jogo e vir aqui comentar para vocês. E aí a gente, né, não sei, né, se a gente torce pro São Bernardo, torce pro São Paulo, um empate seria bacana, né, entre São Bernardo e São Paulo. Mas é isso, eu volto no domingo. É nóis, galera. Avante palestra, Scopia la vitória nostra. Valeu!